queridos, tudo bom com vocês? A gente vai começar aqui o nosso processo do revisaço do Enem do Dromos. E para começar, eu separei uma provinha aqui para a gente resolver, que é o Enem de 2018, o Enem PPL, tá? O Enem PPL é aquela prova que é aplicada para o pessoal que está privado de liberdade, então o sistema prisional majoritariamente. Trouxe esse Enem de 2018, né, do PPL, por quê? Provavelmente vocês já resolveram os Enems anteriores, provavelmente vocês já dominaram até as questões anteriores, não faria muito sentido a gente ficar produzindo um material com questões que vocês já conhecem. Então, como a chance de vocês terem feito o Enem PPL é menor, né, a gente vai começar por ele e tentar abordar sempre aqui algumas, algumas partes teóricas, alguns conceitos, né, além de simplesmente só resolver a questão, ok? Então, sem mais delongas, questão 93 está aí para vocês, ó. E a dica que eu dou é o seguinte: quando você for começar a trabalhar com a questão do Enem, para não perder tempo, eu indico que vocês primeiro leiam o enunciado. Porque Enem de Biologia é o seguinte, você tem um enunciado, certo? E esse enunciado ele vai te dar o que você vai procurar no texto e o que você vai procurar nas suas alternativas. Então, nas alternativas você vai ter uma alternativa certa e as outras que são consideradas distratores. Às vezes não são tão bons distratores assim, às vezes você tem distratores muito atraentes, né? Mas de qualquer forma você precisa avaliar o que a sua questão quer. Por quê? Muito comum no Enem de Biologia é você ter mais de uma resposta com conceitos corretos. Conceitos que são aplicáveis à situação, mas não respondem à pergunta que foi feita. Então, o primeiro foco, quando você aborda uma questão do Enem de Biologia, é olhar para o enunciado. Então, o enunciado aqui é o seguinte, ó, qual foi a orientação dada à jovem pelo médico? Então, eu tenho que saber que médico é esse, que jovem é essa e que orientação é essa, certo? Aí a gente vai pescar essas informações aqui no nosso enunciado. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver o enunciado. Uma idosa residente em uma cidade do interior do país foi levada a um hospital por sua neta. Ao examiná-lo, o médico verificou que a senhora apresentava um quadro crônico de edema linfático nos membros inferiores e nos seios, concluindo ser um caso de elefantíase ou filariose. Aqui está a chave da nossa questão. Quando falo de filariose linfática, eu já começo a entender de que doença eu estou falando, né? Quais são os métodos de transmissão, como é que eu posso me prevenir, e aí a minha questão já começa a se formar na minha cabeça. E aí, voltando lá para o texto, ó, preocupada com a possibilidade de adquirir a mesma doença, a neta perguntou ao médico como é possível se prevenir. Então, o que eu estou procurando aqui embaixo? Uma opção que tenha a prevenção de uma doença como a elefantíase ou filariose. Vamos lá, usar repelentes em telas e janelas, já que a doença é transmitida por um mosquito. Faz muito sentido, filariose é uma doença transmitida por um mosquito, certo? Então essa opção é uma opção muito boa. Porém, mais uma vez, eu estou falando de Enem, eu não posso subestimar os meus distratores. Então vamos no resto das opções para ver se tem algo interessante para a gente. Então voltando. Letra B, evitar nadar em rios, lagos e lagoas da região, já que a doença é transmitida por água contaminada. Não é água contaminada. Então isso aqui já não vai ser um distrator para a gente, porque você sabe o que é que transmite elefantíase, certo? Evitar contato com animais de zoológicos, uma vez que se trata de uma zoonose veiculada por grandes mamíferos. Isso aqui seria possível se eu estivesse falando, por exemplo, de raiva, né? Mas a filariose não é esse caso. Realizar exames médicos periódicos para detectar precocemente a doença, já que é uma enfermidade hereditária. Também não. Não é uma doença hereditária, isso aqui não passa de mãe para filho, muito menos é genética, né? É uma doença adquirida ao longo da vida. Letra E, manter uma dieta balanceada e prática regular de atividades físicas, uma vez que a doença está associada ao sedentarismo. Também não, de forma alguma, é uma doença infecto-contagiosa transmitida por um mosquito. Gabarito letra A. E aí a gente pode pensar o seguinte, caramba, o que a gente pode extrair dessa questão? Olha que legal que eu separei para vocês. Ó. Aqui embaixo a gente tem um resumão do que seria a filariose, né? Então temos 3 agentes etiológicos. Lembrando, o que é um agente etiológico? É o agente causador da doença. Temos 3 agentes etiológicos, mas também temos 3 agentes transmissores, que são os mosquitos. Então olha só, os 3 etiológicos são Wuchereria bancrofti, aí embaixo, ó, Brugia malayi e Brugia timori. No Brasil, especificamente, esse primeiro é o mais relevante, tá bom? Esse verme é um verme que vive nos nossos vasos linfáticos e isso explica o sintoma observado na nossa paciente da questão, que é um edema linfático, né, conhecido como elefantíase.
Os sintomas iniciais dessas doenças, né? Vem geralmente com mal-estar, uma febre, que é basicamente, né, sintoma de qualquer doença em seu estado inicial, desde que ela ataque, né, diretamente o nosso sistema imunológico. Mas você tem aí, ó, um inchaço dos linfonodos, porque esses carinhas vão estar próximos aí dos nossos vasos linfáticos e dos nossos linfonodos. O método de transmissão é um mosquito. Então a gente tem que tomar cuidado com alguns mosquitos específicos. Quais? Esses três aqui, ó, podem transmitir a nossa filariose. Tratamento é feito com vermífugo ou cirurgia, se o caso tiver, por exemplo, nesse estágio aqui, ó. Quando você tem um inchaço de órgão nesse nível, você pode recorrer a uma cirurgia, né, para reconstrução, para recuperação desse membro, ok? Aqui embaixo, mais uma vez, a gente vai ter, ó, o ciclo de vida desse verme. Então, olha só, ele é transmitido para a gente por um mosquito, tá, durante a picada. Quando entra na gente, entra uma larvinha que a gente vai chamar de L3. Essa larvinha L3 se desenvolve e forma as filárias adultas. Esses vermes adultos vão ficar nos vasos linfáticos e eles se reproduzem produzindo essas microfilárias. Essas microfilárias vão ocupar canais mais finos e como esses canais são mais fininhos, eles acabam sendo obstruídos. Como eles são obstruídos, você vai retendo aquele conteúdo de linfa e inchando esse órgão. E isso vai gerar aquele sintoma da elefantíase. Quando essa pessoa que já está infectada, ela é picada por um mosquito, o mosquito absorve essas microfilárias, que vão se diferenciar na musculatura torácica desse inseto, na forma de larva L1, posteriormente L2, migra para a região da probóscide do inseto, que é o aparato bucal dele, e lá nas glândulas salivares ela se diferencia no terceiro estágio larval, que é o L3, a forma infectante que passa para a gente, certo? Então aí temos um resuminho básico sobre a filariose. Seguindo em frente aqui, trouxe para vocês algumas outras dicas, já que a nossa questão, né, trouxe como distratores diversas outras formas de contágio, vamos só relembrar quais doenças são transmitidas por animais, por exemplo, né, mosquito. Quais as doenças que a gente tem? A gente tem dengue, febre amarela, zika, chikungunya, malária, leishmaniose, filariose e oncocercose. Talvez essa última aqui, ó, vocês não conheçam tão bem, mas é uma doencinha de um verme que fica no nosso olho assim, né? E ele vive na parte interna do olho. São imagens não muito agradáveis, né? Mas se você quiser pesquisar aí no Google, fica à vontade. Temos o barbeiro, que não é um besouro, não é um mosquito, é um outro bicho, que transmite o mal de Chagas, ou a tripanossomíase. Temos as pulgas, que podem transmitir peste bubônica e tifo, tá? Não confundir com febre tifoide, são coisas diferentes. Temos os carrapatos, que podem transmitir doença de Lyme e febre maculosa. Caramujos, como transmissores de esquistossomose. Ratos, com a leptospirose e hantavirose. E outros mamíferos que podem transmitir raiva, toxoplasmose, larva migrans, que é o famoso bicho geográfico, teníase e cisticercose, lembrando que essas duas são doenças diferentes causadas pelo mesmo agente etiológico, certo? Além de transmissão de doença por animais, temos transmissão de doenças por água, né? Então olha só as doenças da água ou alimentos contaminados. Temos amebíase e giardíase, que são, né, ambas transmitidas por protozoários. Temos cólera, salmonelose, febre tifoide, leptospirose e disenteria, doenças bacterianas. Temos hepatite A como doença viral, ascaridíase e euxiurose, que são vermes, e a rotavirose, que é uma doença transmitida pela água. Algumas doenças têm relação tanto com o animal quanto com a água, né? Por exemplo, se a gente pensa em leptospirose, a gente vai pensar no rato como principal, né, carregador dessa doença, o principal hospedeiro dessa doença, mas como ela é transmitida pela urina do rato e na época das chuvas a gente tem mais contato com isso, a gente acaba trazendo a água também como um método de contaminação dessa doença, certo? E agora vem uma parte bem legal, que é a terminologia. Vou separar alguns conceitos aqui sobre doenças. Primeiramente, olha só, vamos diferenciar doenças hereditárias de doenças genéticas, de doenças congênitas. Poxa, professor, eu sempre achei que fosse sinônimo. Eu sempre achei que fosse a mesma coisa. Bom, meu querido, não é. Doenças hereditárias, você vai pensar em herança, tá? O que é uma herança? É uma coisa que alguém da sua família, de uma geração anterior, deixa para você como legado. Então, doença hereditária é qualquer doença que vai ser transmitida de pai para filho ou de mãe para filho, tá? Essas doenças podem ser genéticas ou não,
tá? Ou não. Por exemplo, existem doenças infectocontagiosas, doenças virais, por exemplo, que podem ser passadas de mãe para filho, como a própria AIDS, certo? Isso não é uma doença genética, mas acaba sendo hereditária, porque passou de uma mãe para o filho. Então entenda, nem toda doença genética é hereditária e vice-versa, certo? Doenças genéticas. Quando que uma doença genética não será hereditária? Quando ela for adquirida ao longo da vida. Por exemplo, alguns tipos de câncer, né, as mutações que geram eles, são desenvolvidos ao longo da vida. Tá aí um exemplo de doença genética que não é hereditária. Você não adquiriu isso da sua mãe ou do seu pai, entendeu? Você desenvolveu ao longo da vida. E temos ainda as doenças ou os males, né, congênitos. Essas doenças congênitas, elas estão com você desde o nascimento. Essa é a ideia de doença congênita. Ela pode ser genética também, pode ser hereditária também, mas também pode não ser. Por exemplo, problemas de má formação fetal, problemas no desenvolvimento embriológico, são considerados doenças congênitas, porém não necessariamente são genéticas ou hereditárias, certo? Então, apesar de parecer sinônimo e muitas vezes estarem se tratando sobre a mesma doença, esses termos são sim diferenciáveis, tá? Assim como esse termo aqui, ó, temos portadores e vetores. Qual que é a diferença entre um portador e um vetor? O vetor é aquele ser que vai carregar essa doença. Por exemplo, se eu estiver falando de dengue, eu vou chamar o meu mosquito, a Aedes aegypti, de vetor. O portador da doença é aquele que sofre com a doença. Questão do PAIS 2, recentemente, cobrou justamente isso, falando que o mosquito Aedes aegypti era portador da dengue. Errado, ele não porta a dengue porque a dengue é uma doença. Você pode chamar ele de portador do vírus da dengue. Ou você pode chamar ele de vetor da dengue, mas portador de uma doença é quem sofre com aquela doença, é quem tem progressão sintomática, e não quem transmite ela por aí. Às vezes vetores também serão portadores, por exemplo, né, coronavírus. Os humanos são vetores, mas também são portadores. Transmitem a doença, mas também sofrem com ela, certo? Mas em algumas doenças isso vai ser diferente. Temos aqui também uma diferença entre tipo de doença em relação ao número de hospedeiros. Temos as doenças monoxenas, que são as doenças que têm só um hospedeiro ao longo da vida inteira, tá? Então, para completar o ciclo de vida do agente etiológico dessa doença, só um hospedeiro é necessário. Já a heteroxena, você precisa de 2 hospedeiros. Então, você vai ter a passagem, né, de uma etapa do ciclo da vida para outra em hospedeiros diferentes. E aí a gente já traz a nossa diferença entre hospedeiro intermediário e hospedeiro final. Doenças heteroxenas têm esses 2 tipos de hospedeiros. Qual que é o hospedeiro intermediário? É onde você tem reprodução assexuada. E o hospedeiro final é onde você tem reprodução sexuada, certo? Então, reprodução assexuada acontece no hospedeiro intermediário, reprodução sexuada do seu agente etiológico no hospedeiro final, ok? Então aqui, ó, agente etiológico e transmissor. Isso aqui eu meio que já tinha falado quando eu falei da própria filariose, né? Agente etiológico é aquele agente que causa a doença. É o vírus, é a bactéria, é o protozoário, é o verme. Agente transmissor é aquele que transmite essa doença. Então eu posso estar falando do mosquito, do roedor, do carrapato, da pulga. Então também são termos diferentes. E por último, e talvez mais importante para o nosso cenário atual, é a diferença entre surto, epidemia, endemia e pandemia. Por que estamos vivendo uma pandemia e não uma epidemia? Bom, basicamente a gente vai tentar entender o seguinte. O surto é o começo do processo. Então, quando você observa, né, que existe uma doença que está aumentando muito rapidamente o número de casos, você vai chamar isso de surto. Então, o surto é um aumento desregulado do número de casos de alguma doença, certo? Esse surto, geralmente, ele tem uma explicação pontual. Por exemplo, eu posso falar de um surto de infecção intestinal porque um restaurante não cumpriu as medidas de higiene básica. Isso vai ser um surto, tá? Toda grande epidemia começa com um surto. Você vai começar a chamar de epidemia quando esse surto ele começa a se espalhar. E você tem uma grande região afetada por alguma doença específica. Aí você vai chamá-la de epidemia, certo? Quando passa a ser pandemia? Pandemia é quando começa a extrapolar as fronteiras de continentes e países. Quando se torna um problema continental, um problema global, aí eu vou começar a falar em pandemia e não mais epidemia, certo? E a endemia é basicamente quando você tem um número controlado de casos da doença em uma região específica. Por exemplo, malária. Malária acontece no Brasil todo ano, mas como o número de casos é constante, a gente fala que é uma doença que está
controlada. É uma doença endêmica do Brasil, né? A gente pode pensar em malária, dengue, febre amarela. Eu tenho um número mínimo de casos. Extrapolou isso, aí eu já começo a falar em surto ou epidemia, entendeu? Então, endemia é o nosso sonho para a grande maioria das doenças, que elas estejam todas controladas ou até, né, erradicadas, mas isso é muito difícil. Então, endemia é o nosso foco. Passou disso, surto, epidemia ou pandemia. Certinho? Essa questão foi um pouco mais alongada porque a gente tem muita coisa para falar sobre doenças, né? Mas aqui vamos para a próxima, vamos falar um pouquinho de botânica. Mais uma vez eu vou pedir atenção da mesma forma, primeiro para o enunciado e depois a gente busca no nosso texto e nas nossas opções o que a gente vai responder, certo? Então olha só, vamos para o enunciado. Durante o ciclo de vida de uma goiabeira, quantos cromossomos podem ser encontrados, respectivamente, na oosfera, no zigoto e no endosperma? Cara, se você está atento, você nem precisa ler esse texto. Porque você sabe que uma goiabeira é uma planta que dá fruto, porque você já comeu uma goiaba na vida. Você comeu uma frutinha goiaba, você sabe que é uma planta que dá fruto. Se dá fruto, ela tem flor. Se tem flor, é angiosperma. Se é angiosperma, olha só que legal. Eu sei que essa goiabeira é angiosperma. Se eu sei que ela é angiosperma, você sabe que ela faz um fenômeno chamado dupla fecundação. E aí o que vai acontecer? Olha só que legal. Você vai no texto procurar o número de cromossomos do padrão da espécie, que é 22. Então você vai colocar, ó, a goiabeira é uma angiosperma, então 2N igual a 22. Você sabe que essa goiabeira tem 22 cromossomos, certo? Então olha só que legal. O número de 2N eu vou observar no zigoto. Porque o zigoto ele é a conjunção entre uma oosfera e um núcleo espermático, que é o gameta masculino. A oosfera é o gameta feminino, então ele vai ser N. Se ele é N, vamos lá, matemática básica. Se 2N é igual a 22, N é igual a 11. E o endosperma? Bom, graças ao fenômeno da dupla fecundação, eu sei que meu endosperma é 3N. Por quê? O primeiro núcleo espermático vai fecundar a oosfera e o segundo vai fecundar um núcleo polar para formar um endosperma triploide. Se N é igual a 11, 3N é igual a 33. Então, respectivamente, 11, 22 e 33. Temos a resposta. Professor, não lembro exatamente o que é essa tal dupla fecundação. Então, olha para cá, ó. Olha só que legal. Isso aqui, ó, é o ovário de uma planta angiosperma. Aqui você tem o grão de pólen, ó. Esse grão de pólen, uma vez que pousa aqui no estigma da sua flor, ele vai projetar uma estrutura que a gente chama de tubo polínico. Se você dá um zoom nesse tubo polínico, você vai encontrar isso aqui, ó. Um núcleo aqui, ó, e outro núcleo aqui, tá vendo? Então você vai ter duas células espermáticas aqui fazendo essa fecundação. A primeira delas vai se encontrar com a oosfera. Aqui está a sua oosfera. E a segunda célula espermática vai se encontrar com esses dois núcleos polares. Olha só que interessante. Você forma um zigoto diploide. Esse zigoto é oosfera mais célula espermática. Então, N mais N vai dar 2N. E esse núcleo triploide aqui, ó, são esses dois núcleos haploides, cada um deles, com esse terceiro aqui, ó, que vem lá do meu grão de pólen, certo? 1, 2, 3, triploide, 3N. Por isso a dupla fecundação, certo? Agora, se essa questão não estivesse falando de uma goiabeira, vamos supor que essa questão estivesse falando de um pinheiro, que é uma planta diferente, é uma gimnosperma e não uma angiosperma. Aí você pensaria sem esse fenômeno da dupla fecundação e traria, né, o endosperma sendo também haploide. E aí você teria, né, o seu endosperma haploide com o seu zigoto diploide e a sua oosfera haploide, certo? Então lembrando, gimnospermas e angiospermas são diferentes no padrão de fecundação por causa dessa tal dupla fecundação que só acontece nas angiospermas. Legal? Então questãozinha de botânica envolvendo aí conhecimento sobre os principais grupos de plantas que a gente tem. Vamos para a próxima, questão 95 desse ano de 2018. Mais uma vez, vamos para o nosso querido enunciado. O enunciado ele vai falar o seguinte, ó. A adição da fitase nessas reações acarretará um aumento da
A partir desse enunciado, a gente vai procurar no nosso texto quais as informações eu tenho sobre isso. Então, eu tenho que saber o que é essa fitase, porque provavelmente eu nunca ouvi falar dela, então eu quero saber, né, o que ela faz, e o que ela vai aumentar e por que ela é colocada nessas rações. Todas essas informações estão no texto. Então, indo para o texto, olha lá, ó. O fitato presente em diversos cereais apresenta a propriedade de associar-se a alguns minerais, proteínas e carboidratos, formando complexos insolúveis e incapazes de serem digeridos por animais monogástricos. Animais monogástricos são aqueles não ruminantes, tá? Você tira aí vaca, você tira girafa, você tira os cervídeos, né? São os animais com estômago não compartimentalizado. Por esse motivo, muitas rações ricas em cereais têm na sua formulação final a fitase. O esquema de ação da enzima sobre o fitato está apresentado na figura. Então, olha só, temos a fitase agindo em 3 locais. Esses 3 locais você tem ligação aqui, ó, com o cálcio, assim como ele falou no nosso enunciado, ó, que esse fitato se liga a minerais. Temos ele ligado a uma proteína, aqui no enunciado também, ó, e amido, que é um carboidrato. Vamos pensar o seguinte, essa fitase ela vai agir nessa ligação aqui, ó, e vai quebrar essa ligação. E aí você vai liberar o cálcio, vai liberar a proteína e vai liberar... Opa, isso aqui não. Vai liberar o amido. Você deixa essas 3 substâncias disponíveis. Então vamos lá para as opções, ó. Eu vou eliminar produtos nitrogenados? Não, eu vou fazer um aumento na disponibilidade de nutrientes. Por quê? Se o fitato se liga a essas substâncias e a fitase quebra essa ligação, essas substâncias passam a ser disponíveis para os animais que não têm a capacidade de digerir esse fitato, certo? Desnaturação de proteínas também não faz sentido, porque você não está mexendo no pH nem na temperatura. A assimilação do fitato também não faz sentido, porque ele está sendo, né, quebrado por essa enzima. E a absorção de amido também não, porque animais não absorvem amido, né? Eles quebram amido em carboidratos menores para poder, a partir daí, absorvê-los lá no intestino, certo? Essa questão ela é basicamente interpretativa, por isso eu nem vou puxar nenhuma revisão teórica por trás dela. A gente vai trabalhar mais com essa parte da interpretação dela, porque trouxe um esquema simplificado, avaliou a função da enzima, viu que foi liberado, tranquilo, vamos para a próxima. Nem precisa revisar muita coisa aqui, certo? Questão 97, mais uma vez, começa pelo enunciado, depois procura suas respostas. Os resultados deste experimento permitem confrontar a interpretação equivocada no senso comum de que as plantas... Esse tipo de questão no Enem você tem que tomar cuidado. Por quê? Ele está perguntando que conclusão você pode tirar a partir da avaliação desse experimento. Então, 2 coisas que você vai ter que avaliar aqui. A primeira é, que conclusão é essa que as pessoas geralmente têm e que esse experimento, né, refutou? Que é justamente isso que ele fala no meu enunciado. E a segunda coisa, tem que saber interpretar esse experimento. Então, essas questões geralmente têm uma margem de erro maior, porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de analisar gráfico, entender as imagens que são colocadas, né? Então, a interpretação desses experimentos são muito importantes. Vamos para o texto ver a descrição e depois para a imagem para entender esse experimento. Essa imagem não estava na prova do Enem, tá? Eu coloquei ela aqui como extra para a gente. Mas só pelo texto já dava para entender, olha só. No século XVII, o alemão Jean-Baptiste van Helmont fez a seguinte experiência. Para tentar entender como as plantas se nutriam, plantou uma muda de salgueiro que pesava 2,5 kg em um vaso com 100 kg de terra. Tampou o vaso com a placa de ferro para deixar passar água. Molhou diariamente a planta com água da chuva. Após 5 anos, a terra seca permanecia com o mesmo peso, os mesmos 100 quilos, só que o salgueiro passou de 80 a 2,5. Então, o que a gente pode tirar disso aqui? Olha só o nosso... Eu trouxe o desenho aqui para ficar mais fácil de interpretar, tá? Dica pro Enem. Não tem o desenho, não está conseguindo interpretar pelo texto, vai lá você e desenha. Pô, você vai ter um lápis, lápis não, né? Mas você vai ter uma caneta lá. Pega o cantinho da prova e dá uma desenhada, sabe? Que nem aquelas questões que tem esquema, a célula A passou para a célula B, tanto de água. Desenha a célula, faz a setinha, joga para um lado, joga para o outro. Trabalha com a sua prova, né? Algumas questões demandam mais tempo por isso, mas é importante, para você não deixar passar nada, né, que seja relevante para a sua resolução. Então olha só que legal o desenho. Eu tenho uma planta jovem com 2,25 kg, o número não importa, tá? O negócio aqui é a ideia do experimento.
O solo tem 90 quilos. No final do experimento, o solo tem praticamente o mesmo peso, só que a planta aumentou 75 quilos. O que aconteceu? Primeira coisa que eu tenho certeza é que a planta não absorveu o solo. Se o solo está com o mesmo peso e a única coisa que eu coloquei foi água, o aumento do peso dessa planta vem da água e não do solo, certo? É isso que você precisa interpretar. Entender o que esses valores significam para você para poder interpretar as nossas opções. E aí vamos ler as alternativas, ó. E outra dica, quando você tem essas questões que tem um enunciado que continuam na alternativa, pelo menos a primeira opção, lê continuamente. Então repete o enunciado, faz assim, ó. Os resultados desse experimento permitem confrontar a interpretação equivocada do senso comum de que as plantas absorvem gás carbônico do ar. Vamos lá, essa interpretação é equivocada? Claro que não. As plantas absorvem gás carbônico do ar, então não pode ser equivocada essa interpretação. Utilizam luz como fonte de energia. Também não está nada equivocado isso aqui. As plantas fazem isso. Absorvem matéria orgânica do solo. Aqui está uma opção importante. Porque realmente as plantas não fazem isso. E como elas não fazem isso, a minha quantidade de terra não mudou. Olha que legal. D. Usam água para constituir o seu corpo. Elas de fato usam. Então isso também não é uma interpretação equivocada. Produzem oxigênio na presença de luz. Isso também elas fazem. Então a nossa única opção possível é a letra C. Certo? Então, cuidado com esse tipo de questão, tá? Interpreta bem o experimento, toma cuidado com as informações dele e avalia qual que é a melhor das suas opções. E mais uma vez, olha só, essa questão, querendo ou não, te perguntou o que era incorreto e não o que era correto, sacou? Então, cuidado com o enunciado, leia ele várias vezes e leia ele muito bem. Tranquilo? Aqui, ó, só para revisar a absorção das plantas. O que as plantas absorvem? Água e sais minerais. Fazem isso através de suas raízes por dois tipos de transporte. Temos o transporte de simplasto e o transporte de apoplasto. Como é que você vai lembrar disso? Você vai fazer a seguinte pergunta. A água e as outras substâncias passam por dentro da célula? Se a resposta for sim, simplasto. Se a resposta for não, não passa por dentro da célula, apenas pela lateral, apenas apoplasto. Lembrou? Ficou facinho. Simplasto eu atravesso, olha essa seta azul aqui que legal, ó. Simplasto, a minha água atravessa a membrana da célula e entra para cada uma das células. No apoplasto eu vou indo pelas frestas da parede celular, tá vendo? Qual que é a vantagem? No simplasto você tem um maior controle do que está entrando e do que está saindo. Porque se passa de uma célula para outra, você sabe o que está passando. Então a planta consegue se proteger dessa forma, entendeu? Já no apoplasto você não tem esse controle, mas olha só o que você ganha. Você ganha velocidade. Fica mais rápido, né? Como você não tem que ficar transportando por todas as membranas, é muito mais rápido, ok? Só que olha só que legal. O apoplasto, ele depende da diferença de concentração. Você só vai conseguir fazer apoplasto se tiver mais água fora da planta do que dentro dela. Se a terra estiver sequinha, você vai ter que fazer simplasto. Por quê? Você vai pegar os sais minerais e colocar aqui, ó, por transporte ativo, e aí a água vai acompanhar esses sais minerais. Então, o transporte controlado pela planta sempre vai ser simplasto. O apoplasto é um transporte passivo, certo? E aí, olha só, mesmo que você venha por apoplasto, ó, olha essa seta marrom aqui, ó. Mesmo que você venha por apoplasto, para entrar no xilema, você passa pelo menos em uma célula aqui, ó. Tô fazendo de vermelho aqui, ó. Em uma célula por simplasto. Por quê? Porque você não pode ter a passagem de substâncias que não foram filtradas pela planta para o xilema. Pode ter uma bactéria, pode ter uma substância nociva, pode ter algum ácido, pode ter alguma coisa nesse sentido, certo? Então é necessário que você filtre um pouco disso para a gente poder ter essa planta saudável, certo? Como é que eu vou filtrar isso? Nessa coroa aqui, ó, que se chama endoderme, entre as células da endoderme eu tenho estruturas chamadas estrias de Caspary. Essas estrias de Caspary aqui, ó, elas são depósitos de lignina que impedem o apoplasto. Então essas estruturas aqui, ó, pegam o apoplasto e evitam que ele aconteça. Dessa forma você força o simplasto, forçando o simplasto você garante que essa planta vai sempre filtrar aquilo que ela vai receber, certo? Então, revisãozinha básica. E a última coisa. Olha o nome do cara aqui, ó. Não sei se vocês conhecem esse cara aqui, ó.
Mas esse tal desse Van Helmont, ele nem é famoso por esse experimento. Ele é famoso por esse aqui, ó. Essa receita para produzir camundongos. Jean-Baptiste Van Helmont, ele foi um dos últimos defensores, né, a produzir uma receita de abiogênese. A abiogênese é aquele conceito de que a vida surge de forma espontânea. Um dos últimos caras a trabalhar ativamente com isso e trazer uma receita para a produção de animais dessa forma foi ele. Quando ele falou, como você está vendo aqui no slide, ó, que se você pegar trigo, né, uma porçãozinha de trigo, mais uma camisa suada, esse suado aqui, ó, é porque o suor teria o tal princípio vital, defendido lá por Aristóteles antes de Cristo. Esse princípio vital daria vida para esse trigo e formaria os camundongos. Isso aqui foi refutado, né, por Redi e posteriormente por Pasteur, naquela briga famosa que existe entre os defensores da abiogênese e da biogênese. Essa resolução vai terminando por aqui, o resto da prova a gente resolve no próximo vídeo. Valeu, um grande abraço e fiquem bem.